Olá pessoal, tudo bom? Para você que está me acompanhando aqui no YouTube, no meu canal no YouTube ou pelo meu site, professoraloizo.com.br, vamos agora para a nossa dica número 3. Você no meu canal no YouTube você vai encontrar várias dicas sobre concursos públicos, aulões, tá? Questões resolvidas, beleza? É só ficar de olho no meu canal, tá? Vamos hoje para mais uma dica, vai ser a dica número 3. Você pode acompanhar pelo canal que a dica 1 foi sobre fatoração, dica 2 divisores e a dica 3 será sobre MMC, mínimo múltiplo comum, tá? Fundamental aí para você que vai encarar sua prova de raciocínio lógico ou de matemática, seja o que for, estatística, matemática financeira, isso aqui é uma ferramenta básica. Essas dicas que eu estou passando são ferramentas de matemática, tá? Ferramentas básicas que vão te auxiliar a encarar aí seu concurso, tá? Suas provas. Então vamos lá? Dica 3? O que seria a dica 3? Você conhece por acaso os dois métodos práticos de encontrar o mínimo múltiplo comum, MMC, de 2 ou mais números? Beleza. Eu não quero que você leia por enquanto isso aqui não, tá? Não olha aqui não. Isso aqui seria o método 2. Vou mostrar o método 1. Tá? Qual seria o primeiro método? Vamos chamar de método 1. Esse aqui seria o método 2, tá? Método 1, método prático 1 para cálculo do MMC. Mas antes, vamos lá, antes do método 1, o que seria o mínimo múltiplo comum, né? O que seria isso? Até apaga aqui método 1, vamos lá, apaga aqui. Vamos supor que eu tivesse os múltiplos de 2 e os múltiplos de 4, por exemplo. M2 e M4, múltiplos de 2 e de 4. Tá? Bom, 0 é múltiplo de qualquer número, concorda? 2 vezes 0, 0. Por isso que não vou nem incluir o 0, tá? Vou incluir do 1 para cima, ou seja, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E aí os múltiplos de 2 vão pulando de 2 em 2. 6, 8, 10, 12, 14, etc, etc. Nós temos infinitos múltiplos. Múltiplos de 4, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Vai pulando de 4 em 4. 12, 16, 20, 24, etc. Tá? Aqui deixa eu até botar mais aqui, 16, 18, 20, 22, 24, beleza. Quais são os múltiplos comuns entre 2 e 4? Ou seja, os múltiplos que são múltiplos de 2 e 4 simultaneamente. Ora, nós temos o quê? Nós temos o 4, o 8, né, o 12... o 16, o 20, o 24, então seriam esses, né? 4, 8, 12, 16, 20, 24, etc. Agora, a minha pergunta é, qual é o menor desses múltiplos? Qual é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4? Ó, o menor deles, quem é? 4. Então, o que é MMC? Dentre vários múltiplos comuns, eu quero achar o menor deles, o mínimo múltiplo comum, tá? Só que isso não é um método nem pouco prático para fazer questão de prova, né? Se eu escrever vários múltiplos para ver os comuns, achar o mínimo, isso serve só para definir o que é MMC para você. Como definição tá muito bom, mas não como regra prática, beleza? Então vamos ver a regra prática aqui. Vamos lá, regra prática. Regra prática, agora sim, regra prática 1, método prático 1, você vai fazer o seguinte, ó. Método 1, você vai fazer o seguinte. Vamos supor que eu queira calcular o MMC de 480 e 840, como está nesse exemplo aqui. Ora, se você quer calcular o MMC de 480 e 840, o que você vai ter que fazer pelo método 1? Você vai fatorar os dois números ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. O que é fatorar? Que foi a nossa dica 1. É você escrever um número na forma de um produto de números primos. Então, nesse lado aqui, vai aparecer números primos que sejam divisíveis por um ou pelo outro, tá? Por exemplo, o 2 é número primo, que divide 480 dividido por 2 dá 240. 840 dividido por 2, 420. Por 2 de novo, 240 dividido por 2, 120. Aqui dá 210, né? Dividido por 2. Divide por 2 novamente, você vai achar aqui 60. 210 dividido por 2, você vai achar o quê? 105. Divide por 2, 60 dividido por 2 dá 30, 105 não, né? Dividido por 2 aqui dá 15, 105 não. Mas aqui já dá para dividir por 3, porque 15 dividido por 3, 5. 105 dividido por 3 você vai achar 35.
Dividido por 5 aqui dá 1, aqui dá 7. Dividido por 7 aqui dá 1, aqui dá 1. Então, o MMC será o produto desses números primos que aparecem aqui. Então, MMC, o menor múltiplo comum entre 840 e 480 será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quinta, vezes 3 vezes 5 vezes 7. Vezes 3 vezes 5 vezes 7. 2 elevado à quinta é 32, não é? Vezes 3 é 64. Vezes 5 vezes 7, 3.360, que é o mínimo múltiplo comum entre 480 e 840. Então essa é a primeira, método 1, a primeira regrinha prática. Tá? A primeira regrinha prática. Beleza? Entre 2 e 4 que eu fiz ali, lembra? 2 e 4, 2 e 4. Divide por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Divide por 2 é 2 por 2 dá 1. O MMC, então, entre 2 e 4 será esse produto aqui. 2 vezes 2, 4. Lembra que nós achamos 4? Quando eu escrevi aqui os múltiplos de 2 e de 4, viu? Então essa é a regra prática, tá? Mas tem outra. Acredito que essa seja mais comum aí entre vocês para achar MC para somar frações com denominadores diferentes, enfim. Qual é o método 2 que, de repente, se você não esteja lembrado, segundo método prático, tá? Mas que, dependendo da questão, ele é muito utilizado. Método 2. Esse é o método 2. Esse daqui é o método 2. Segundo método, método 2. O MMC de 2 ou mais números é o produto de todos os fatores primos desses números elevados aos maiores expoentes. Traduz? Claro, vamos traduzir. Novamente, 480, 840. Agora pelo método 2. Agora você vai fatorar o 480 e 840 isoladamente falando. Isoladamente, tá? Então vamos lá. Divide por 2 dá 240, divide por 2, 120, divide por 2, 60, divide por 2 dá 30, divide por 2 dá 15, divide por 3 dá 5, por 5 dá 1. Então, o 480 fatorado é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 2 elevado à quinta, vezes 3 vezes 5. Pode ver. Multiplica isso daqui, dá 480. Isso que é fatorar. Escrever um número, decompor um número na forma de um produto de números primos. 480 divide por 2, divide por 2, 420, por 2, 210, por 2, 105, por 3, 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Então, 480 é 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo, vezes 3 vezes 5 vezes 7. Vezes 3 vezes 5 vezes 7, está fatorado. Beleza, aí o que você vai fazer? Vamos lá. É o produto de todos, olha, o dedou os fatores primos. Então você vai pegar todos os números primos que tem aqui e multiplicar. O 2, o 3, o 5 e o 7. Tá? Só que elevados aos maiores expoentes. Então o fator primo 2 aqui ele aparece elevado à quinta, aqui ele aparece elevado a 3. O elevado à quinta tem um expoente maior, ele vence do 2 elevado ao cubo. Então você vai pegar o de maior expoente, 2 à quinta, tá vendo? 2 à quinta. E o 2 ao cubo você joga fora, perdeu a luta. 3 é fator primo, só que aqui é 3 elevado a 1, né? E 3 elevado a 1, concorda? Que elevado a 1 a gente não coloca. Aí empatou, não tem maior expoente. Então você coloca vezes 3. O 5 também não tem maior expoente, nem o 7 tem maior expoente. Tem maior expoente. Então você vai pegar, você vai multiplicar todos os fatores primos comuns. Todos os fatores primos, melhor dizendo. Todos os fatores primos, todos. Tá? Se tiver algum com maior expoente, você vai usar. Beleza? Então, se você multiplicar 3.360, é o MMC entre 840 e 480. Mais um exemplo, vamos lá. Vamos supor que você tivesse um número A, 2 ao cubo, vezes 5 vezes 7. Um número B, 2 elevado à oitava, vezes 3 à quarta, vezes 11. E um número C, sei lá, 2 vezes 5 ao quadrado, vezes 11 ao quadrado. Quem é o MMC entre esses três números? Mínimo múltiplo comum entre esses três números. É o produto de todos os números primos envolvidos, só que elevados ao maior expoente. O número primo 2, o de maior expoente é o 2 oitava. O número primo 5, de maior expoente, é o 5 ao quadrado. O número primo 3, o de maior expoente, bom, é ele mesmo.
só tem ele, né? O número 11 de maior expoente é o 11 ao quadrado, que aqui é 11 elevado a 1. E o número 7 de maior expoente não tem, é só ele. Então ele ganha dele mesmo. Pronto, esse é o MC desses três números aí, ABC. Tá? Então tá aí, beleza? Então essa foi a nossa dica aí, número 3, sobre MMC. Dois métodos práticos aqui nessa dica, tá? Na nossa dica 3, para você calcular o MC entre 2 ou mais números. Fechou comigo? Beleza? Ok, então convido você para conhecer o meu site, para conhecer, né, ficar sempre de olho aí no meu canal no YouTube, que coisas boas sempre surgirão, só ficar de olho. Ok? Valeu, gente, até a próxima dica. Tchau!